Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num material assim bem específico, intenso até. São trechos do livro Lealdade e Deslealdade de Doug Heward Mills. Lealdade é um tema universal, claro, mas aqui a gente vê por uma lente bem particular. Sem dúvida. E a nossa ideia aqui é tentar destrinchar os argumentos principais do autor, pelo menos os que estão nesses trechos, né? Porque ele acha a lealdade tão vital, como é que ele descreve esse processo, os sinais da deslealdade. E, claro, as consequências, principalmente no contexto que ele foca mais, que é liderança em grupos tipo igrejas, ministérios. Perfeito. Então, vamos nessa análise. A gente começa vendo essa importância toda que o autor dá para a lealdade, depois a gente segue meio que o caminho da deslealdade, sabe? Desde os primeiros sinais, as fases, e no fim, vê o que o livro sugere para, bom, cultivar a lealdade e também para lidar quando ela é quebrada. Tudo com base no que a gente tem aqui. Olha, logo de cara, o que me salta aos olhos é essa afirmação. Forte, né? A lealdade seria a qualificação principal. Mais que talento, mais que habilidade. Porque essa ênfase tão grande na lealdade, na visão dele. Ele defende isso com unhas e dentes, assim, e conecta várias ideias. Uma que é bem marcante é a de combater a tal quinta coluna. Ele usa essa imagem de guerra mesmo, sabe? Um general que percebe que o perigo maior não é o inimigo lá fora, mas sim os traidores, os desleais, os hipócritas que estão dentro. A destruição que vem de dentro seria a pior. Nossa, essa imagem da quinta coluna é poderosa mesmo. Coloca a dissidência interna como algo quase que inerentemente destrutivo, né? Pelo menos no contexto que ele está descrevendo. Isso liga com a ideia de que pessoas fiéis, leais, mesmo que pareçam ter menos dons, seriam mais qualificadas para liderar. A unidade, o amor, são vistos como essenciais para o grupo crescer. Exato, o argumento central ali do capítulo 1 parece esse: a lealdade a fundamento é indispensável para qualquer organização ou ministério que queira, bom, ter sucesso e durar. Sem ela, na visão do autor, até o líder mais brilhante pode falhar, a equipe se desfaz, e as recompensas que ele descreve de forma bem elevada, né? Tipo um reino especial, ter um nome nas fundações da Nova Jerusalém, essas coisas não são alcançadas. A lealdade é tipo o cimento que segura tudo, sabe? Agora, entrando mais na deslealdade em si, o livro não a trata como um ato isolado, né? Mas como um caminho, quase um processo com etapas. E o começo, segundo o autor, é uma coisa chamada espírito independente, que pode até parecer inofensivo no início. É apresentado como algo bem sutil, sim. Nesse primeiro estágio, a pessoa começaria a agir mais por conta própria, talvez, ignorando ou relativizando direções que antes ela seguia. O exemplo que ele dá é de um pastor auxiliar que, quando recebe uma instrução para jejuar num dia, pensa: ah, mas eu já tinha decidido jejuar na quinta. Parece pequeno, né? Mas o autor vê aí o comecinho de uma ladeira perigosa. Interessante. Algo tão interno, um pensamento já ser classificado como o primeiro passo. E como é que isso progride, segundo o modelo do livro? Porque o final parece bem drástico. O livro aponta 4 estágios ao todo, e o primeiro é o que a gente já mencionou, o espírito independente, e o segundo estágio é chamado desdacramento. A pessoa começa a agir de uma maneira muito mais pessoal, com motivos e com resultados muito escuros. Ele dá o exemplo de uma pessoa que, quando não é ouvida pelos líderes com algumas crianças, é vista com quase paranoia, como alguém que não está disposta a ouvir retorno e começando a achar que a outro pode perigar. A gente vê esse comportamento resultando no terceiro estágio, que é chamado de instabilidade moral. Sim, a progressão que está lá no capítulo 2 é bem definida e até preocupante. Do espírito independente, a coisa evolui para ofensa. A pessoa se sente magoada, fica ressentida, aí vem a passividade, um certo desligamento, sabe? A pessoa para de contribuir.
Depois, o estágio crítico, onde a negatividade toma conta, só vê falha em tudo. Daí, para o estágio político, é um pulo. É a busca ativa por aliados, fofoca, minar a liderança. Aí entra aquele exemplo recorrente do Absalão, tentando ganhar o povo contra o rei Davi. Ah, sim, o Absalão. Isso, escala para o engano, com ações secretas, conspiração, e culmina na rebelião aberta. E o último estágio ele chama de pena de morte, que, bom, ele deixa claro mais para frente que não é necessariamente morte física, mas uma destruição espiritual, ministerial, organizacional, como consequência dessa rebelião. Ele cita figuras como Lúcifer, Absalão, Aitofel, Judas, como exemplos desse fim. Uau, é uma escalada em tanto. O exemplo do Absalão é realmente muito usado nesse contexto, né? Por que você acha que o autor insiste tanto nele? O que ele representa de tão importante para essa ideia de deslealdade política? Olha, o Absalão funciona na narrativa do autor como o arquétipo perfeito desse estágio político. Alguém que usa queixas, sejam elas reais ou fabricadas, e carisma para manipular, para dividir, para tentar tomar a autoridade para si. A insistência nele serve para ilustrar de forma bem viva como a deslealdade pode se disfarçar de justiça ou de preocupação com o povo, sabe? E a grande mensagem do autor, ao detalhar esses estágios, é: fiquem atentos, líderes. Identificar esses passos iniciais pode ser a chave para intervir antes que tudo desmorone. E falando em identificar, tem um capítulo inteiro, o 5, dedicado aos sinais da deslealdade. E a lista é enorme. Alguns me pareceram até contraintuitivos ou muito sutis, como, por exemplo, a pessoa que nunca faz anotações numa reunião ou numa pregação. Qual a lógica do autor para um sinal como esse? Esse capítulo é denso mesmo. O autor lista dezenas de comportamentos que ele interpreta como sinais de alerta. A ideia dele é que os líderes precisam ter um radar bem afinado. E a gama de sinais é vasta. Vai desde problemas mais óbvios, tipo imoralidade ou questões financeiras complicadas, até atitudes como murmuração constante, sabe? Sarcasmo disfarçado, ou aquela pessoa que é mestre em dar desculpas para tudo. Entendi. A falta de anotações especificamente é interpretada pelo autor como desrespeito, como desinteresse ou até uma recusa em se submeter ao ensinamento. Como se a pessoa achasse que já sabe tudo, entende? Entendi a interpretação. Outros sinais que ele menciona são o líder que acha que pode fazer o seu trabalho melhor que você e o líder que não se recuperou de feridas passadas. Isso sugere que o autor também está olhando para dinâmicas mais psicológicas, né? Tipo competição velada, ressentimentos antigos, como fontes de deslealdade. Precisamente. A análise tenta ir além do comportamento visível e tocar nas motivações. O argumento do autor é que, embora um sinal isolado possa não significar muito, a presença de um padrão desses comportamentos indica um afastamento da lealdade e um risco real de traição. Por isso, a perspectiva do livro é de vigilância constante por parte da liderança. Ele até levanta a questão da influência do cônjuge, usando a figura de Jezabel como exemplo de como um parceiro pode levar um líder à ruína, mostrando que as influências externas também contam como sinais. Criar uma cultura de fidelidade e dar 7 lições sobre lealdade. Aquela metáfora do vento norte que espanta a chuva me pareceu interessante para criar um ambiente que não tolera fofoca, né? Sim, o capítulo 3 foca nisso, em criar esse ambiente. O vento norte simboliza justamente essa atitude clara da liderança e do grupo também, que não tolera, que expõe e repele conversa negativa, crítica destrutiva, murmuração. Outra chave que o autor apresenta é o poder da poda, que é a necessidade de agir rápido, sabe? De forma decisiva para remover influências que são abertamente desleais, para que elas não, como diz a passagem bíblica que ele cita, levedem toda a massa. A ideia é proteger o corpo maior. E sobre as 7 lições de lealdade do capítulo 4, uma delas diz que a lealdade exige persuasão plena. A pessoa tem que estar convicta. Mas outra diz que ela se baseia em princípios, não em emoções. Como é que essas duas ideias conversam na visão do autor? Especialmente porque, vamos combinar, nossos princípios podem deixar a gente bem emocionado, né?
É uma ótima pergunta, essa tensão entre convicção e emoção. Pelo que o autor expõe, a persuasão plena seria essa convicção racional e espiritual profunda na causa ou no líder. Uma vez que essa convicção está estabelecida, a lealdade deveria se manter firme com base nos princípios que foram assumidos, mesmo que as emoções variem e elas vão variar. Não é para ser uma lealdade fria, mas uma que vai além do sentimento do momento, sabe? As outras lições reforçam isso. Destacam que a lealdade tem um custo, seja relacional, seja material. Ele usa o exemplo de Moisés abrindo mão do Egito, e que exige discernimento contínuo, não é uma lealdade cega. A lição 7 fala sobre analisar. Faz sentido essa distinção. E quando a situação fica insustentável, o livro chega a abordar a saída? No capítulo 10, menciona a demissão piedosa. Parece uma tentativa de oferecer um caminho alternativo àquela ruptura cheia de conflito. Exatamente. O capítulo 10 é sobre como sair da forma correta, segundo o autor. A demissão piedosa é apresentada como o caminho honroso, comunicar a decisão de sair de forma clara, respeitosa, seja por uma discordância que não dá para resolver, um chamado para outro lugar ou simplesmente o fim de um ciclo. O autor contrasta isso muito fortemente com a saída que envolve semear discórdia, minar a liderança pelas costas ou simplesmente sumir. Ele alerta muito sobre os perigos de agir dissimuladamente enquanto se planeja a partida. Ao longo de toda essa conversa, fica muito clara a polarização que o autor faz, né? Entre os resultados da lealdade e os da deslealdade. Para os leais, ele promete plena recompensa, bênçãos, sucesso que dura. Sim, o capítulo 12, que fala dos bons frutos da lealdade, reforça isso com muita ênfase. A lealdade é descrita como a chave mestra para o crescimento, para a expansão, e as bênçãos divinas, na interpretação do autor, estariam reservadas para os fiéis e leais. Ele usa aquela passagem de Mateus 25, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, para resumir essa recompensa pela fidelidade. E do outro lado, as consequências para a deslealdade são apresentadas de forma bem severa. Voltamos àquela ideia da pena de morte como o último estágio. De fato, a linguagem é forte, a rebelião é comparada à feitiçaria, citando um Samuel, e a pena de morte, como a gente já mencionou, é interpretada no contexto do livro como essa destruição espiritual, ministerial ou organizacional, que o autor acredita ser o fim inevitável da rebelião contra a autoridade que ele vê como divinamente estabelecida. Os exemplos de Lúcifer, Absalão, Aitofel, Judas são usados repetitivamente para ilustrar essa trajetória de autodestruição como consequência direta da deslealdade e da rebelião. Exploramos então esses contornos da lealdade e da deslealdade, como estão apresentados nos trechos do livro do Doug Heward Mills. Vimos a importância enorme que ele dá para a lealdade, o caminho detalhado que ele traça para a deslealdade, os sinais que ele sugere para identificar e as estratégias para fomentar a fidelidade e lidar com a traição. Tudo claro dentro dessa perspectiva bem definida do autor. Sim, é uma visão intensa e muito focada nessa dinâmica de liderança em contextos religiosos. O material levanta muitas questões, né? Uma que talvez vale a pena a gente levar para refletir é como conciliar a necessidade de ter convicções pessoais fortes e até a possibilidade de discordar ou questionar de forma construtiva, que pode ser saudável em qualquer grupo, com essa exigência tão enfática de lealdade, de submissão, de fidelidade que o autor apresenta. Como navegar essa linha tênue sem cair naquilo que ele descreve como os primeiros e perigosos passos da deslealdade, como o espírito independente ou o estágio crítico. É um desafio complexo, né? Pensar na aplicação prática dessas ideias. Um excelente ponto para a gente continuar pensando. Com isso, então, a gente fecha essa nossa análise focada nos conceitos de lealdade e deslealdade baseados neste material específico.